essa questão da relação com quem eu gasto, compartilho o meu tempo útil, sabe? E o tempo inútil. Qual é o tempo útil? Aquele tempo da questão do dia a dia do teu trabalho, mas tem aquele tempo que, com relação a trabalho, ele é inútil, mas ele é útil para a sua vida, para a sua edificação. Com quem você gasta tempo? Quando eu me converti logo, a primeira coisa que eu fiz foi identificar quem era, a partir daquele momento, o meu grupo de relacionamento. Quem era o meu grupo de relacionamento? Primeira coisa que eu procurei identificar, imediato. Então, no primeiro mês, e como eu fiz isso? Para que eu pudesse estar preso a isso. Eu assumi responsabilidades dentro desse grupo. Queria estar junto, queria estar me envolvendo. E, na época, eu trabalhava na Fiat, não tinha tempo para passar algum dia dentro da igreja, cuidando de alguma coisa. Então, o pastor trabalhava durante o dia para sustentar a casa dele e à noite para reformar a igreja que ele tinha alugado, uma loucura que ele fez, que alugou um prédio para mudar com 30 dias, mas estava na parede com 1 metro de altura só. Foi bem doido, né? Lembra, Marcos, lá do Bonfiglioli? E aí juntou a galera e foi para cima. Eu disse, pastor, não posso estar aqui durante o dia, mas 7 horas da noite eu saio do trabalho, eu chego aqui com a comida, o alimento. Então, todos os dias eu saía correndo da Fiat, chegava lá, lembra, com frango, com pizza. Era minha responsabilidade para poder estar lá, me envolver de alguma forma. Mesmo que eu não quisesse ir para lá, depois de um dia cansado de trabalho, eu tinha a responsabilidade que eles já esperavam chegar lá, aquele frango, aquela pizza, aí a Cláudia preparava em casa, eu passava lá e levava para lá. Isso para mim foi rico demais, né? Aí depois quis estar mais perto, ele estava fazendo uma campanha no monte, e eu disse, quero ir para o monte. Mas o que é o monte? Não sei, é para onde vocês estão indo, eu quero ir. Foi a pior escolha que eu fiz na minha vida. A noite inteira, o pastor que não gostava de descer do monte, subir, queria ficar lá. A noite inteira, o pernilongo me arrebentando, um sono desgramado, o braço quebrado, a chuva, uma garoa na cabeça. E eu acho que ali eu pequei mais do que toda a minha vida, até aquele dia reclamando e murmurando, querendo vir embora. Mas forjamos relacionamento, forjamos verdadeiras amizades, pessoas que esteve sempre perto de mim, que até hoje, não é? Até hoje a gente tem memórias, as boas memórias dessa etapa, criança na fé, crescimento, relacionamento, a gente pôde confiar mais uns nos outros e nos fortalecemos. Então, de repente, você frequenta a igreja, vocês aqui, você que está em casa, mas você tem dificuldade com mudar o rumo dos teus relacionamentos. Porque o que é comunhão? Comunhão, posso dizer de uma forma simples, é um grupo de pessoas que pensa a mesma coisa. Comunhão pode ser 2 pessoas, pode ser, por exemplo, o casamento, o marido e a mulher devem ter comunhão, não é? Em geral, em tudo, porque é preciso que para funcionar. Então, quando alguém se converte ao cristianismo, se converte, aceita Jesus, ela quebra a comunhão daquele grupo que ela estava. É ela que quebra, não é o grupo que quebra, quem quebra é ela. Quando eu quebro a comunhão, eu preciso prosseguir, porque se eu quebrei a comunhão, não encaixo mais ali. E as pessoas têm dificuldade de entender isso, que se eu quebro a comunhão, sou eu que tenho que ir embora. E aí se quebra a comunhão, continua tentando persuadir aquele grupo a aceitá-la. Como é que você quebrou a comunhão e continua tentando? Não vai funcionar. Não vai funcionar. Então, o crescimento fica limitado, a pessoa fica sendo puxada para baixo. Quando a gente entende isso, às vezes Jesus disse, olha aqui, Paulo diz, né, perdão, em 2 Coríntios, de que comunhão tem da luz com as trevas, que harmonia tem Cristo com Belial, ou que comunhão tem Cristo com Belial, que harmonia há entre a noite e o dia, ou a luz e as trevas? Nenhuma harmonia. Né? Ele diz que harmonia tem o santo com o profano. Santo é aquilo que é separado, profano é aquilo que é comum, onde todo mundo põe o pé, todo mundo passa, todo mundo pisa. É verdade. Então, é preciso que a gente desenvolva. Quando a gente fala de seletividade, a gente parte de Jesus. Jesus era seleto. Você quer saber? Jesus era seleto até entre os 12. Porque nós encontramos lá várias situações em que ele separou apenas 3 para o propósito.
Ele era seleto até entre os 12, até entre os meninos e os adultos da fé. Um que entendiam mais alguma coisa espiritual, profundidade. Uma profundidade, tinha situações mais relevantes e que ele não queria ser atrapalhado. Porque pelo fato dele ser Jesus e poder tudo, podemos dizer assim, toda a oração era respondida, tudo funcionava. Mas, por exemplo, para ressuscitar a filha de Jairo, ele mandou o povo sair da sala. Ficou só os pais e os discípulos que foram com ele. Retirou todo mundo. Mas só para nós entendermos esse ponto de com quem nós estamos convivendo, compartilhando a nossa casa. Às vezes você se enche de Deus, a Bíblia diz que não é conveniente que da mesma fonte saia água doce e água amargosa. Não deve ser assim. E aí a gente se enche de Deus, fazendo boas declarações, edificação de vida. Aí você senta uma pessoa na tua casa, no dia a dia, ou se assenta na casa de alguém e começa a falar mal da vida dos outros, e falar, e falar, e falar, e falar. E aquilo vira uma corrente do inferno que arrasta para baixo. E a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Não funciona. E por que a gente às vezes fica impedido de avançar por causa disso? Sabe? Gente, Deus não vai negociar o princípio dele, os princípios dele. Sabe quando se fala de caráter? O caráter de Deus não está passível de mudança. A Bíblia diz que ele não muda, nem há nele sombra de variação. Os princípios de Deus não mudam. Não mudam. Ele é o mesmo, ontem, hoje, para sempre. Então, ou eu entendo, capto isso e começo a trabalhar isso na minha vida, no meu dia a dia. Por quê? Porque eu quero respostas mais profundas, eu quero respostas imediatas. Né? Põe aqui, Mar, para mim o nosso tema. Vamos encaixar aqui já. Eu peguei aqui um tema rápido, só para a gente fazer uma breve reflexão, né? Uma oração ou um encontro? Os nossos relacionamentos com Deus, com oração. Né? Porque as nossas orações, elas são tão escassas nas respostas. Por que são tão escassas nas respostas? Nós compreendemos essa questão de relação, oração, de uma forma tão humana, tão natural, às vezes, tão superficial, porque, como Jesus disse, pedir, as mensagens, nossas mensagens, infelizmente, elas mantêm muito, alimentam demais. Eu posso dizer para vocês que as minhas mensagens, as ideias que eu tinha, fez muito isso também, que eu tinha, porque nos últimos 2 anos a gente tem falado demais sobre relacionamento. Temos falado demais, temos mudado demais esse foco do pedir, de um Deus, de adorar um Deus pelo que Ele pode me dar. Quando a gente muda isso dentro da gente, que eu adoro a Deus por quem Ele é, pela sua pessoa, pela profundidade de relacionamento, pelo que Ele fez. Então, eu consigo me sentir e viver mais confortável. Eu falei sentir, é verdade. Porque tudo aquilo que preenche o teu espírito, transborda para a tua mente e faz você sentir, viver mais confortável, viver de forma mais tranquila. Ninguém que se relaciona com Deus por meio de contato indireto vai conseguir viver paz. Vai conseguir viver de verdade em paz. Porque não acontece a transformação que nós precisamos. Na antiga aliança, no Antigo Testamento, o contato com Deus era um contato indireto. Ou seja, precisava falar com o profeta, Deus falava com profetas, com reis e com os sacerdotes. Somente quem não era profeta, não era rei, não era sacerdote, só se relacionava com Deus de forma indireta. O cara tinha que ir ao profeta, tinha que ir ao rei, ao sacerdote, para o cara falar. E se o rei era também sacerdote, lá o governante, aí ele ia a Deus. Ele ia ao sacerdote, ao rei, e tinha aquele contato com Deus. Olha, pede a Deus isso, pede a Deus aquilo, estou falando com Deus isso. Mas quando chegou a nova aliança, Deus cortou isso. Ele simplesmente se aproxima, se deixa encontrar. Se deixa achar. Qual era o propósito de Deus? Qual foi o caminho que Deus traçou desde o Éden até aqui? Uma restauração daquilo que era lá. O Éden era o lugar de encontro. O Éden era o jardim de Deus, onde Deus, na virada do dia, descia lá para falar com Adão. Por que Deus colocou Adão no Éden? Era para protegê-lo? Não.
É porque era o lugar onde Deus se manifestava. Era o ponto de encontro. Era o ponto de encontro. E isso é tão, gente, isso é tão real, tão como as pessoas dizem, né, que faz parte da gente, está no nosso DNA tão tremendo, que num relacionamento inicial, naquele primeiro amor, um casal que está namorando, o casal diz assim, olha, eu gostaria de te levar lá no Parque da Saúde, morando aqui. Gostaria que a gente se encontrasse no Parque da Saúde, às 9 horas da noite. Você vai? Vou. Onde é o ponto de encontro? Lá no Parque da Saúde, no outro lado de São Paulo, a 50 quilômetros de casa, e a pessoa vai 9 da noite. Por quê? Vou para o ponto de encontro. Porque isso faz parte do DNA, é aquele lugar de relacionamento, aquele lugar onde a gente tem um contato. Então, eu peguei aqui isso aqui, porque eu fiquei pensando, cara, por que nós vivemos tão aflitos? Nós, cristãos, vivemos tão aflitos. O que produz aflições? Se eu tenho uma consciência real do relacionamento e da presença de Deus todos os dias na minha vida, e eu sei que Ele é quem Ele diz que é, eu sei que Ele faz o que Ele diz que faz, eu sei que Ele é o socorro presente para todos os que invocam. Porque então muitos cristãos, nós ainda, temos tantas dificuldades com tomar o governo dos nossos sentimentos e confiar esse governo ao equilíbrio do Espírito. Porque é isso que a gente precisa. O trabalho do inferno é roubar o teu futuro. Gente, sabe qual é a operosidade das trevas? É fazer com que você tenha tanto presente que você nem sequer imagine que existe o futuro. Tanto presente. Não estou falando presente material, no caso de ganhei presente. Vida presente. Tanto presente que você só consiga se enxergar daqui para trás. Daqui para trás. Porque eu fui ferido por alguém, eu não confio mais em ninguém. Porque fulano trabalhou tanto e morreu sem desfrutar. Agora eu só quero desfrutar, não quero mais nada, só desfrutar. Sei lá, porque eu tive 3 falências, ou não deu certo, 3 tentativas de negócio, eu não me meto mais com isso. Quer dizer, a pessoa ela não tem expectativa de futuro, porque existe um processo maligno que está sempre trabalhando para roubar a ideia de futuro. Você sabe o que é maravilhoso? Que a proposta de Deus é que as coisas que você vive nesse presente, mesmo as tribulações, não são nem um pouco comparadas com a glória que há de se manifestar. Então, quer dizer, há uma direção, há uma seta apontando para o futuro, que é infinitamente mais glorioso do que o presente, o melhor presente que você possa viver. Essa é a proposta de Deus. Alguém pode dizer, pastor, meu futuro será melhor se estiver andando com Deus, sempre melhor. Diga graças a Deus por isso. Eu posso dizer para você que o seu amanhã, em Cristo Jesus, jamais será menor ou pior do que o dia de hoje. Jamais. Jamais. Não dá, porque é uma caminhada de aproximação. Você imagine o sol. Se uma pessoa aproximar um passo do sol, a temperatura de um passo à frente é maior, ainda que quase que imperceptível, mas é maior do que um passo atrás. É essa caminhada de relacionamento com Deus, não é? É nossa caminhada. O primeiro passo para termos uma vida de oração eficaz é conhecermos a vontade de Deus para nós. É uma enquete. Você não precisa responder, como não é quarta-feira, dia de aula aqui pode responder, gente. Pode levantar a mão e dizer isso, né? Mas é uma enquete pessoal. Responda você no seu coração. Qual a perfeita vontade de Deus para a sua vida? Responde isso aí para você. Qual a perfeita vontade de Deus para a sua vida? Se eu escolhesse alguém aqui, agora no meio, e perguntasse, é claro que eu não vou fazer isso, para a pessoa para não constranger ninguém, que aí pode responder errado.
Se bem que nós estamos com um grande problema aqui na quarta-feira, porque os professores perguntam e ninguém responde, né? Nós já temos isso na quarta. Alguém pode responder? Eu vejo até a gente se escondendo atrás da cabeça do outro, assim, ó, para o Henrique aqui, ou eu, como está dando a aula, não olhar. Mas qual é a perfeita vontade de Deus? A Bíblia fala da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A pergunta é, qual é a perfeita vontade de Deus para a sua vida? Olha o que está escrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso de número 17. 4:17 de 1 Tessalonicenses. Deixa eu achar ali, colocar ali para a gente. Olha só, Paulo falando sobre a esperança, né, da igreja, em que a igreja deveria manter sua esperança. Ele diz assim, primeiro os que foram mortos, que morreram, ressuscitarão, primeiro eles. Sairão, a terra dará os seus mortos, eles ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles, nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Essa é a perfeita vontade de Deus. Ele disse, portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Ele não diz console uns aos outros com a expectativa de uma conta maravilhosa no banco, com a expectativa, não, ele diz assim, console uns aos outros, sabendo que você estará para sempre com Deus. Quando você vai ler sobre a seleção de Jesus com relação aos discípulos, você vai ver, e Jesus os chamou os 12 para estarem com ele. E os separou e os chamou para si. Aí depois disso agora, Jesus os envia. Mas o primeiro ponto, a primeira investida é chamar para si. Então, a oração, nosso relacionamento com Deus por meio da oração, não pode ser um contato à distância. Sabe aquelas orações desesperadas e, oh, Senhor, essa é uma oração à distância, eu preciso fazer com que Deus me ouça, não é um relacionamento, é muito difícil se relacionar com alguém que tem dificuldade auditiva, porque você vai ter que treinar primeiro essa pessoa, para que ela fale mais tranquilo. Você imagine que eu estou aqui com o Guilherme, ô Guilherme, então como eu ia falando para você, rapaz, você viu o jogo do Corinthians? Hoje vai jogar, os caras perderam já. Aí o Guilherme, calma pastor, pelo amor de Deus. Eu sei que o Corinthians já perdeu, é um time muito ruim. E que o São Paulo está na frente. O negão deu uma olhada para cá, nem assim não. Porque a ideia é que a pessoa está distante, porque uma pessoa que tem dificuldade auditiva, ela vai falar sem noção do que está falando. Quando há uma noção de presença, a noção de relacionamento, eu falo com Deus que está presente. Você pode dizer assim, o meu Deus está comigo, habita em mim e eu estou nele todo o tempo. Entendam isso, grava isso, pelo amor de Deus. Um relacionamento alimentado apenas por intermediários, cartas ou ligações telefônicas, não pode gerar frutos. Não pode. Nunca ouvi dizer, já ouvi falar de muitos relacionamentos que foram desenvolvidos, né, por meio da internet. A pessoa conheceu fulano no Facebook, ciclano. Aí conheci como é que é aquele site de namoro lá, no Tinder, conheci no Tinder, mas na hora, Tinder, né? No Tinder. Orkut na época, né? Orkut, é. É. Agora você imagine se alguém disser para você, a senhora, conheci, a pessoa está conversando com você, com uma criancinha ali no colo, eu conheci o meu marido no Tinder e a gente continua se relacionando pelo Tinder e agora tive um filho. Lascou mesmo. Você vai falar para ele, Tinder um chifre.
não se produz frutos à distância. Não dá para gerar frutos à distância, de jeito nenhum. Só se gera frutos com intimidade. Somente com intimidade. Jesus não nos abriu uma linha com Deus. Ele não abriu uma linha, gente. Ele abriu o caminho. Ele não abriu uma linha, um contato. Pastor, Deus, Jesus agora abriu um contato com Deus, uma linha. Eu tenho um telefone vermelho na minha vida. Então, sempre que eu preciso, o número de descagem, 3. Oi, Pai. Oi, Deus. Não, ele abriu o caminho. Se alguém pagou caro pelo seu acesso, por que ele responderia o seu recado? Vamos lá, inauguraram na sexta-feira, acho que foi sexta-feira, o novo filme lá do Doutor Estranho lá, na sexta-feira. Imagine que o ingresso daquele filme para a inauguração fosse, sei lá, R$300. E aí o Vanildo pagou para o Jefferson ir. R$300. Ô Jefferson, vou te abençoar, semear na sua vida. Pagou R$300 para o Jefferson ir. 300, não, 600, que o Jefferson é a Tailândia, vai, né? R$600 para ir ver o Doutor Estranho. E aí, o Vanildo também foi, né? Foi lá, viu o filme, e aí voltou no outro dia, o Jefferson chegou, e aí, pastor, como foi o filme? Eu falei, como assim? Mas eu paguei de R$600 para você ir com a sua esposa, porque você não foi. Ah, não estava a fim de ir. Ah, pastor, então, filho, espera quando cair na televisão, você assiste. Porque se eu paguei caro para você ir, para você ver o filme, por que eu vou te contar? Se alguém pagou caro pelo seu acesso, por que ele responderia o seu recado? O grande problema, a grande barreira que nós temos entre ter uma oração atendida e ter dúvida se ela vai ser atendida ou não, e a Bíblia diz que alguém que duvida não espere receber alguma coisa do Senhor, está no relacionamento. A minha proximidade com Deus está sempre conectada ao que Ele pode me dar. Se eu gosto de estar com a minha esposa por muito tempo, que é um ser humano natural, ser humano natural que fala no sentido de carne e osso, que tem dificuldades e defeitos. Se eu gosto de estar com amigos, com pessoas no dia a dia, você imagine estar com alguém que não tem defeito, que só te beneficia, que é perfeito, que além disso, em si, tem uma essência que conecta. Quanto prazer isso produziria? Ou deve produzir? A oração com fé é um mover do Espírito que reconhece a necessidade de uma intervenção divina. A oração com fé não é o resultado das minhas petições, mas é o mover do Espírito que reconhece, por contato, por relacionamento. Ele reconhece. Milhares de orações foram respondidas sem nunca terem sido feitas. Olha, entenderam isso ou não? Milhares de orações já foram respondidas sem nunca terem sido feitas, sem nunca a pessoa ter dito uma palavra. Simplesmente porque ela estava com Deus, ela foi suprida. Pela presença, pelo contato. Se de fato eu creio que ele respondeu, então eu espero a resposta. A oração gerada pela fé baseia-se no conhecimento da vontade de Deus e de suas promessas para a igreja. Primeiro o conhecimento da vontade, depois das promessas. Primeiro o conhecimento, relacionamento, porque essa palavra conhecimento é relacionamento com ele. E depois das promessas, não é? É importante a gente entender isso. Tudo que Deus fez e continua fazendo tem um só objetivo, de te atrair para perto, te manter pertinho dele, te conectar. Sendo assim, agora que você já sabe disso, corte o caminho, vá direto para perto dele. Tudo que nós precisamos está nele. A Bíblia diz que toda a riqueza
de sabedoria, de bênção, de paz, de segurança, de saúde se encontra em Jesus. Cara, precisamos desfrutar mais do tempo de oração. Precisamos, gente, estou falando de desfrutar, não estou falando de muito tempo, não. Estou falando de desfrutar. Estou falando de momento de prazer. Sabe? Momento de intimidade, de prazer. Precisamos buscar, encontrar esse prazer, porque existe esse prazer em Deus. Prazer de estar com Deus. O prazer de buscar a Deus. Davi diz que o amor, o prazer de Deus é melhor do que o prazer das mulheres. E olha que Davi era apegadinho à mulher. Mas o prazer de estar com Deus era muito melhor. Olha o que diz Gênesis 25, verso 21, falando da vontade de Deus. Gênesis 25, 21 fala sobre Isaque, o filho de Abraão, que também casou com uma mulher estéril. Né? Assim como Sara, Rebeca também era estéril, não podia dar à luz. Mas Isaque conhecia a vontade de Deus, conhecia a aliança e a promessa. Isaque viu o que Deus fez com a sua mãe, ele era resultado desse milagre, desse relacionamento, onde Abraão tinha um relacionamento com Deus. Deus foi na tenda de Abraão, na casa dele. Deus comeu na casa de Abraão. Abraão esperava contato, relacionamento. Desse relacionamento gerou um filho, Isaque. Isaque entendia essa questão de relacionamento. Então ele casou-se com uma mulher estéril, e ele percebe que ela não gerava filhos. Isaque orou ao Senhor em favor de sua mulher, porque ela era estéril. E o Senhor respondeu à sua oração, e Rebeca, sua mulher, engravidou. Agora preste atenção, que coisa legal. Né? Eu coloquei aqui essa palavra oração, ou respondeu, que é a palavra grega atar, né? A-T-A-R, na Septuaginta, a palavra grega atar, que tem o mesmo significado para as duas coisas, orar, suplicar, responder e ouvir. Tem o mesmo significado. Ou seja, a oração, enquanto a pessoa pede, Deus responde. Ou seja, é esse contato, esse relacionamento único entre pedir e responder. Então, está falando de uma transferência de contato quase que por osmose. Eu me conecto com Deus, eu me relaciono com Deus, e embora eu tenha que pedir, porque Jesus disse, peça, não tem problema, é normal pedir, não tem erro. Mas eu acredito muito na ideia de que Jesus começa a dar aula da Bíblia, do Evangelho, pelos pequenos e não pelos adultos. Porque você não encontra Jesus pedindo em suas orações, encontra Jesus agradecendo. Eu te agradeço porque sempre me ouves. E ordenando para que as coisas aconteçam, e não pedindo. Mas você encontra Jesus a noite inteira no relacionamento com o Pai. Eu próprio já perguntei, cara, o que Jesus tinha para falar tanto com Deus que ele passava uma noite inteira orando? 5, 6 horas. Eu já perguntei, gente, sem conversa. Já perguntei para pastores, Jesus orava em línguas? Já coloquei pastores em apertado assim. Porque o cara não, tipo assim, o cristão não tem mais nada para falar, agora ele vai cansar o queixo orando em língua. Para passar tempo, porque senão acabou 5 minutos, não tem mais nada. Vou gastar mais 15 aqui só. E como é legal, não é errado, a pessoa, orei 2 horas, 5 minutos falando com Deus, 5 minutos dentro da consciência da presença. E o resto gastando tempo para ver se passa. Ruim é quando você ora, quando olha no relógio não passou 3 minutos e acabou a palavra. E eu fiquei intrigado. Por que Jesus ficava tanto tempo orando? Por que não foi registrado? Se ele mostrou tantas coisas para os discípulos escreverem, por que ele não deixou registradas as suas orações? Porque simplesmente não era petição. Era relacionamento. Relacionamento não dá para você.
falar como se relaciona. Cada pessoa tem uma forma de fazê-lo, mas uma coisa é comum para todos: não se relaciona à distância, relacionamento é sempre próximo. À distância você prepara o encontro. Você prepara o encontro. A gente prepara o encontro à distância. Estou indo, bom dia, estou levando o almoço, estou levando as flores. Olha, não faz nada hoje não, que hoje vou bancar. Estou indo. Hoje vou fazer o café. Você prepara o encontro. Mas isso não tem sentido nenhum se não houver o encontro. Pelo contrário, se há o posicionamento, mas não há o encontro, há uma quebra de confiança, de credibilidade. Que nada, você só liga, mas nunca vem, nem espero mais. Tem um louvor que a gente cantava há muito tempo atrás. Acho que só que eu me lembro que acho que era o William que cantava. Eu estou voltando ao lugar da adoração. Não é isso, né? A essência da adoração. A essência é tu, o louvor diz. Então esse cara entendia, a palavra atar é orar e responder ao mesmo tempo, está dentro do mesmo contexto. Portanto, olha só, orar e responder parte do mesmo verbo porque são movidos pelo mesmo Espírito. Oração não é um momento de petição, é um lugar de encontro. É um lugar de encontro. Mateus 6:6. Jesus diz assim, a Má vai colocar aí, mas eu já vou andar. Ah, tá, já veio. Tá ligeira, né? Aleluia. Muito bem, filha. Puxou ao pai. Essa parte aí foi da mãe, porque eu não faria, não. Tu, porém, quando orares, entra no seu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai que... está em secreto. E teu pai que vê em... porque ele está lá. É um lugar de encontro. Meu Deus. Aí uma pessoa diz, mas pastor, eu só consigo orar em 2. Eu sinto muito, mas está com dificuldade de relacionamento, de revelação da presença. Jesus disse, eis que eu estou convosco. Gente, isso em qualquer idioma é estar junto. Ele está com você. Isso é real. É real, gente. Ele disse, olha, se eu não for, o Espírito Santo não virá. E se ele vir, será muito melhor para vocês, porque essa questão da presença constante. Sabe, vocês já pensaram, se Jesus, imortalizado, estivesse em carne e osso aqui? Estávamos ferrados, gente. Talvez muitos de nós viveríamos 100 anos sem a oportunidade de chegar perto dele. Sem a oportunidade. Esses dias eu estava vendo uma mulher que veio, não sei de onde, para chegar perto de um pastor aí. E, cara, ela disse que estava 3 dias sentada na porta do templo, esperando para chegar perto dele. De um homem natural. Comum. Para mim, isso é o cúmulo do absurdo, claro, na minha opinião. Ela deveria estar muito bem confortável em casa, conversando com Deus. Mas essa é a dificuldade que as pessoas têm de ter um contato com Deus, fica tentando contato com os homens. 3 dias. Primeiro dia ela não conseguiu, foi no outro dia, chegou mais cedo, estava lá cedinho, 5 horas da manhã, porque o encontro começava acho que às 6, 6:30, sei lá. Estava lá na porta, aguardando. Só que ele só chegou no meio do encontro e já chegou por outro lugar e ela não sabia. No outro dia ela foi para o outro lugar. Ela estava contando toda a história da tentativa de chegar perto. Aí Jesus disse, se eu não for, vocês estão fritos, porque o Espírito Santo não virá. Por quê? Qual era a preocupação de Jesus? Cumprir a perfeita vontade de Deus, dele estar com vocês terem experiências constantes, até que chegue o ápice, que é um corpo transformado, se relacionando com Deus eternamente. No dia a dia, ele diz assim, e vocês estarão nele e ele estará em vocês, tudo junto e misturado. Nossa.
2 Reis, capítulo 4, verso 22 a 27. Capítulo 4, verso 22 a 27. Eu vou ler rápido, só para vocês vou fazer o comentário aqui do contexto. Fala de uma mulher sulamita, o sunamita, né? A sunamita. Ela era uma viúva que o profeta Eliseu saía de casa, passava por lá para ir fazer visitas nas cidades, para oferecer sacrifícios, para as orações, ele e o servo dele, chamado Geazi, e passava nas terras dela. Ela era uma fazendeira, tinha lá, era ela apenas e o marido, e ela sempre observava a passagem dele ali, conhecia aquele território, sabia que era longe uma coisa da outra, lugar de hospedagem não era saudável, e ela disse, não era legal, então ela disse, vamos fazer um quarto aqui para esse homem, entregar a chave para ele, para que ele fique confortável, fique à vontade. Né? Também conhecia as limitações de um profeta na época, porque era alguém que não vivia envolvido com as pessoas, tinha um propósito, uma forma de viver diferente. Então ela disse, façamos um quarto separado para ele, um cômodo, a gente entrega a chave e quando ele quiser pousar aqui, ele vai ficar confortável. Legal. O marido dela concordou, foi lá construir um cômodo, chamou Eliseu, entregou esse cômodo para ele, e Eliseu quis agradecer essa mulher. E ele disse, o que é que a gente pode fazer por essa mulher, por essa bondade dela com a gente? E Geazi foi observar e disse, Geazi, dá uma sondada aí, passa por aí, você que é curioso pra caramba. Porque Geazi foi aquele cara que recebeu o dinheiro lá do capitão da Síria e ficou leproso. Aí Geazi sai futricando as coisas, olhando, e voltou e disse, Senhor, eu vejo que ela não tem filhos, é só ela e o velhinho. Aí disse, então chama ela vai ter um filho. Aí chamou a mulher, olha, você vai ter um filho, veja se você não tem filhos e eu quero te abençoar com um filho. Ela disse, Senhor, eu não preciso de nada, está tudo bem aqui em casa, tudo certo, eu e meu marido, eu e meu velhinho, né? E a gente está muito bem. Aí ele disse, não, mas vai ser bênção. Aí abençoou ela, dali a um ano aquela mulher teve um filho. E aí Eliseu continuou a vida dele, quando aquele menino estava com volta, acho que 8 anos, não sei, 8 ou 12, não me recordo bem a idade. O moleque passou mal, estava com o pai no campo, começou a sentir dor de cabeça, o pai trouxe para casa, trouxe para a mãe, entregou. O moleque ali com dor de cabeça, na época não tinha todo esse socorro imediato, o SAMU lá não tinha SAMU. O menino morreu, né? Provavelmente um derrame cerebral, alguma coisa assim. Morreu, ela pegou o menino, colocou na cama, né, de Eliseu, porque ela tinha lá a cópia da chave, abriu a porta e colocou na cama de Eliseu. É muito importante isso, a primeira decisão no meio de um combate. Gente, é muito importante você ter um controle do tipo de pensamento que você vai deixar entrar na tua mente, em tua vida, no momento de um desafio. É muito importante. Olha, gente, na tranquilidade, o primeiro pensamento pode não produzir nada. No desafio, o primeiro pensamento pode fazer uma terrível derrota na sua vida. No meio de uma crise, é preciso que você tome cuidado com os primeiros pensamentos. A Bíblia diz que aquele que fala sem refletir, peca. Então, significa que é importante que a gente tenha reflexão sobre os primeiros pensamentos. Porque, geralmente, os primeiros pensamentos produzem palavras impensadas, e essas palavras podem destruir, produzem atitudes impensadas. Essas atitudes podem fazer escolhas que vão dirigir a sua vida para sempre. Então, quando aquele menino morreu, aquela mulher não contou para ninguém, nem para o marido. Ela vai rápido, pega a chave, abre a porta do quarto, não deixa aquele menino na casa dela, no quarto dele, não deixa aquele menino na mão dos servos, não deixa dentro da casa dela, ela separa ele e coloca no lugar onde eram os servos de Deus, deixa lá. A importância de você confiar a Deus aquilo que foi Deus que te deu. O que Deus te deu, somente Ele pode sustentar. Diga graças a Deus por isso. Porque nós estamos vendo vidas sendo destruídas, pessoas, casamentos despedaçados, relacionamento de pais e filhos despedaçados, porque as pessoas simplesmente tiram uma coisa, pegam uma coisa que foi Deus quem criou e elas tentam cuidar. Não vai funcionar. Casamento é uma instituição divina. Filhos é um legado do céu. A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. Não vai funcionar. Às vezes as pessoas são abençoadas profissionalmente, financeiramente, tudo, e aí elas simplesmente viram as costas e saem andando. Vai andar um tempo. Nós vimos aqui a aula de quarta-feira. Aula de quarta-feira.
que foi a interpretação do capítulo 15 de Lucas, do verso 11 a seguir, o filho pródigo, que ele estava bem, aí, pai, eu quero a parte da herança que me cabe, e o pai dividiu entre ambos, deu a parte para ele, não era pouco, e ele saiu, a Bíblia diz que ele foi, gastou, e muitos amigos e prostitutas, soltamente gastou, mas acabou. Por quê? Por causa do distanciamento do pai, vai acabando, porque somente o pai pode fazer manutenção daquilo que ele deu. Ela entende isso, é um princípio que essa mulher aplica. Coloca lá, tranca a porta, e agora chama o marido, e diz, se preciso de um servo e de uma jumenta para ir falar com o homem de Deus, vou e volto logo. Ele perguntou, mas por que hoje? Não é lua nova, não é sábado? Ela respondeu, não se preocupe. Não é dia de festa, não é lua nova, que era tempo de festa. Era tempo de oferecer sacrifícios, e ela disse, não, fique em paz, não se preocupe. Estar com Deus não é só domingo. Mas mulher, não é de sábado, não é dia de culto. Vamos fazer aqui uma oração? Não, já oro muito na igreja. Eu oro quando a Marcela começa e o Guilherme começa lá o louvor, eu fecho o olho, amém. Quando o pastor termina, eu amém. Foi isso que o marido estava acostumado. Você vê que toda a iniciativa foi da mulher, de construir a casa para o profeta. Eu imagino o combate espiritual. Ela mandou selar os jumentos e disse ao servo, vamos rápido, só pare quando eu mandar. Tem mais essa. Direção, gente. Foco. Se você não alinhar o seu foco, se você não colocar no seu coração determinação, cara, não quero papo, não quero conversa. Meu tempo de relacionamento com Deus é relacionamento com Deus. Desliga o seu celular, sai da frente da televisão, corta, vai para o teu lugar. Jesus disse, entra no teu secreto. Vai, se tranca no banheiro. Eu me lembro quando eu trabalhava na concessionária, eu não dava para fazer orações, eu passava dias em jejum, aí eu ia para o banheiro, todo mundo ali depois do almoço, os caras, ninguém usava o banheiro. Depois do almoço, os caras iam jogar truque, ia fazer isso, fazer aquilo, então eu entrava no banheiro, trancava a porta, ia para o último box, sentava lá e despencava orando em línguas. E porque nasci de novo numa igreja bem pentecostal, oração em língua, pulava e plantava e batia a tampa do vaso, para ninguém ouvir, depois saía de lá realizado. Não pare, mantenha o foco. Assim ela partiu para encontrar-se com o homem de Deus, aonde? No Monte Carmelo. Quando ele a viu à distância, disse ao seu servo Geazi, olha, é a sunamita. Ele viu ela de longe. Olha só, ele manda o intermediário. Isso é a bondade de Deus ainda, né? E tem gente que se contenta só com isso. Deus está falando no culto, aí termina o culto. Gente, não sou contra isso, não está errado, não, de tudo. Termina o culto, irmão, ora por mim para que Deus me abençoe. Meu Deus. A gente tem um culto maravilhoso, um culto abençoado, que é diferente de vir, pastor, tem um objetivo, um propósito no dia a dia, na semana. O irmão tem um objetivo para a semana, tem aí uns propósitos. Mas esse momento, gente, é um momento de resposta. É um momento onde Deus reúne o corpo e há uma essência que está acontecendo aqui agora. Mesmo que eu não esteja falando de cura, você está sendo curado. De cura diretamente, porque quando se fala de Jesus, se fala de cura. Deus disse, eu sou o Deus que te sara. Rafá. Eu sou, na presença dele, a cura. Vocês creem nisso? Então essa mulher vai se encontrar com Deus no Monte Carmelo. Quando ele olha e vê ela à distância, tenta mandar o cara, dá uma olhada, verso 25, segue, continua. Assim o Geazi saiu correndo para encontrar-se com o homem de Deus no Monte Carmelo. Sabe, gente, é por isso
que está cheio de homens aí dizendo que sem mim nada podeis fazer. Porque as pessoas não amadurecem. Elas têm essa dificuldade. Jesus abriu o caminho, Ele é o caminho, o acesso direto, mas as pessoas não conseguem viver. Ai, eu preciso, se o pastor não vir aqui, tem que parar com isso. Uma coisa é querer o pastor lá para conversar, para bater um papo, mas tudo que vai fazer, pastor, eu queria coçar o sovaco, você pode vir aqui para ver se eu posso coçar assim ou coçar assim? Não, gente, pelo amor de Deus. Às vezes você quer uma parceria, precisa de uma parceria, é importante isso. Às vezes tem situações que eu quero somar forças ou multiplicar forças. 2 cristãos não somam forças, multiplica. Pastor, tem uma batalha e gostaria de orar junto com o senhor. O irmão, vem aqui para nós orarmos juntos, tem aí. Mas esse negócio da pessoa viver totalmente dependente, eu vi quando as igrejas fecharam aí em 2020, gente, foi um terror. Eu vi pessoas chorando na frente de igreja, com a mão levantada para abrir as portas. Eu de misericórdia, o que vai ser da nossa vida agora? Pessoas dizendo isso. Porque fechou, e o que vai ser? É tipo assim, sem o pastor José, não vai funcionar minha vida. Não, gente. Acesso a Deus foi liberado para cada um de nós. Não endeuse homens na terra. Assim ela partiu para encontrar-se com o homem de Deus no Monte Carmelo. Olha o que significa o lugar que ela foi, que era a morada onde Eliseu morava. Carmelo significa pomar, jardim bem cultivado, vinha de Deus, lugar do encontro. Eu não quero. Geazi poderia resolver? Poderia. Mas eu quero o encontro. Olha o que ele mandou. Corra ao seu encontro e pergunte a ela, está tudo bem com você? Tudo bem com seu marido e com seu filho? Aí diz, filho, fica tranquilo, está tudo bem. Está tudo bem. Quando eu não tinha filhos, eu recebi um. Agora que eu já tenho e ele está morto, você acha que tem alguma dificuldade para Deus? Pensa aí. Vocês já viram um cocô de minhoca? Não tem processo, é a própria terra. Não sei o que é a bichinha, por que ela vive. Porque é a própria terra. Eu pegava, que as minhocas grandes, rachava ela no meio para pôr no anzol e olhava o que tinha dentro dela, é terra. Era o que nós éramos. Nós não éramos nada, estávamos vendidos, o inferno de boca aberta nos esperando, ele morreu em nosso lugar, levou os nossos pecados, desceu no inferno, tomou a autoridade de Satanás, expôs ele publicamente, despojou ele da sua autoridade, despojar, mostrou, tirou ele, deixou ele nu, envergonhou ele publicamente. Como então ele não nos dará, não te dará com isso todas as demais coisas? É exatamente o que essa mulher entendeu. Cara, eu não tinha filhos, já de idade, e ele me deu um filho. Agora eu já tenho filho. Eu vou no encontro. Ao encontrar o homem de Deus no monte, ela se abraçou aos seus pés. Geazi veio para afastá-la, mas o homem de Deus disse, deixe em paz, ela está muito angustiada, mas o Senhor nada me revelou e escondeu de mim a razão de sua angústia. É exatamente o que a Bíblia diz, Tiago diz assim, se está alguém aflito, conte para Geazi. Amém? Não! Quando estiver em luta, conte para Geazi, e Geazi vai contar para a rua toda. É isso aí. E vai acabar com a tua vida. Não conte nada para Geazi, não. Conte para Deus. A Bíblia diz que tem alguém aflito, ore. Não é? Pode seguir, mas já que está aí. Embora o Geazi foi quem levou a mulher até Eliseu, agora os serviços dele, para ela, estava dispensado. Ela já sabia o caminho. Ela já sabia o caminho. Imediatamente, a glória de Geazi encerra.
já teve a sua recompensa, encaminhou ela até Eliseu. Agora eu já sei o caminho, cara. Jardim de Deus, jardim regado, é o lugar do encontro. Fica tranquilo, segue a tua viagem. Vai buscar outro e levar para o jardim. Para com esse negócio de querer ser pai espiritual. Eu sou pai espiritual, sou pai espiritual. Se gloriando porque eu sou pai espiritual. Para com isso. É o mesmo Geazi que lá na frente vai fazer caca. Segue. Cantares capítulo 7, versículo diz assim, sua cabeça eleva-se, o esposo falando para a esposa. Cantares de Salomão. Sua cabeça eleva-se como o Monte Carmelo. Olha a que ele se refere. Falando para a esposa, é um elogio. Eleva-se como o Monte Carmelo. Seus cabelos soltos têm reflexos de púrpura. O rei caiu prisioneiro nas suas ondas. É claro, é um poema de amor de um homem para uma mulher, mas isso figura Jesus e a igreja. Ele disse, sua cabeça eleva-se como um lugar de encontro. O jardim de Deus, a vinha de Deus. E seus cabelos soltos têm reflexo de púrpura, porque ele usa a expressão púrpura, porque púrpura era uma cor usada pelos reis. Na época, os reis usavam a cor púrpura, era uma cor usada apenas pela corte. Então ele diz, seus cabelos ou suas tranças têm reflexo de púrpura, o rei caiu prisioneiro em suas ondas. Ou seja, onde nós nos encontramos, é no lugar onde o rei está. Esse é o seu lugar de encontro. E o rei está com você, diga graças a Deus. Ele está com você porque o cabeça da igreja chama-se Jesus, ele é o rei. Pode seguir, vamos ver por fim. Eclesiastes 8,3 diz assim, não se apresse em sair ou deixar a presença do rei. Cara, agora nesse contato, nesse relacionamento, eu sei que ele está comigo, eu posso desfrutar o que eu iniciei falando, desfrutar, prazer na presença. Não é o prazer de saber que ele me responde, é o prazer de saber que ele está comigo. Desfrutar disso, sentir prazer e estar com Deus, não ter pressa de sair da presença dele, quer seja pedindo ou agradecendo, ou simplesmente em silêncio, sem falar nada, eu quero estar aqui. A resposta para as minhas perguntas o porquê Jesus passou tanto tempo em oração e a gente tem dificuldade de ficar 1 hora, como os discípulos naqueles dias. Porque ele desfrutava da presença, a presença de Deus. Ele sabia dessa presença, uma consciência dessa presença, desse Deus presente continuamente, fortalecia e alegrava o coração de Jesus. Portanto, ele permanecia na presença. Resultado, toda a oração dele, ele pôde dizer, Senhor sempre me ouve. Não apenas as respostas às suas orações, mas também toda a plenitude para a sua vida se encontram na presença dele. Diga amém. Dá uma salva de palmas para ele, por favor.